Oi, gente, muito boa tarde. Estamos chegando hoje, terça-feira. Abre o seu coração, abre sua casa, dá um cantinho, porque você é muito especial pra gente que está aqui todas as tardes com todo o pessoal do programa Falando Nisso. E para que o Falando Nisso seja mais do que legal, você, é claro, que é indispensável. Então você está sempre participando, 3922-1387 ou pelo nosso Ligue Band, 9711-1313. Você vai digitar a opção 1, depois 1 novamente para participar aqui ao vivo. Bom, hoje é dia do seu direito, mas é o dia de você ter sonho também. Você tem o sonho de ser mãe, mas você não consegue engravidar de jeito nenhum, mas você quer de qualquer jeito ser mãe? Então, pela primeira vez na TV brasileira, um concurso que pode mudar a vida de um casal. Dá uma olhadinha. Todos temos uma vontade, um desejo, uma realização. Muitas vezes o maior deles é querer ser mãe. Se você acredita no seu sonho, nós também acreditamos. O Falando Nisso vai fazer parte da sua vida. Uma família que ainda não tem filhos será escolhida para fazer um tratamento de reprodução assistida e, quem sabe, realizar um sonho de família. Oferecimento: Laboratório Oswaldo Cruz. Saúde com qualidade. Fone 3946-3711. Muito legal, né? Ontem me pararam na rua e falaram: Sol, vocês vão dar um filho? Eu falei: tem gente que dá casa, dá carro, a gente dá tudo isso e a gente resolveu dar um sonho verdadeiro para uma família, que é um filho, um sonho de família. Então participe e quem sabe a gente pode realizar o seu maior desejo. Você manda uma carta para a gente ou e-mail no endereço que está aparecendo aqui na sua telinha. Não se esqueça de ver o regulamento que está no Facebook do Falando Nisso, tá? E veja se você pode participar. A gente está torcendo aqui para que você seja escolhido e realize seu sonho. Bom, Pedro Mariano, vamos começar nosso programa com aquele toque, né? E hoje o toque vai para você, que sempre acha que as coisas acontecem por causa dos outros. Para de procurar preencher as expectativas dos outros. Pare de esperar que os outros preencham as suas expectativas. Ah, ele falou que ia fazer isso, não fez, tô chateado. Lembre-se o seguinte, se você sofrer, você está sofrendo por sua causa. Se o outro sofrer, ele está sofrendo por causa dele. Ninguém sofre por causa dos outros, não deve sofrer por causa dos outros. Você tem que se lembrar disso sempre, profundamente. Porque só então você vai ser capaz de entender e de ser realmente sincero para com você, para o seu interior. Então para de jogar a culpa nos outros, a culpa é sua. Para de achar que os outros vão preencher suas expectativas, seus sonhos. Vá atrás deles você. Deixa a responsabilidade do outro para ele e cuida da sua vida, tá? Luquinha, por falar da sua vida, a gente vai falar sobre o que hoje? E aí, Solange, terça-feira é dia do nosso direito, por isso a gente vai conversar sobre aposentadoria. O que será que muda em 2013? A senhora sabe se vai ter alguma mudança na aposentadoria agora em 2013? Não, só se for para pior. Porque para melhor eu não sei, não. Eu não vi sobre esse comentário sobre isso, não. Aposentadoria, não. Qual que é o conselho que você dá para quem ainda vai se aposentar? Ih, rapaz, agora doeu, hein, que eu tô querendo aposentar. É ganhar mais, né? Eu acho tentar aumentar o salário, pegar um cargo, né? Porque a gente pode trabalhar, mesmo vencendo a época da aposentadoria, você pode trabalhar até os 70. Então eu acho que quanto mais o salário for melhor, tentar pegar um cargo ou melhorar alguma coisa, né? Para aposentar bem. Ai, faz uma aposentadoria particular, paralela, porque senão morre de fome. O aposentado no Brasil, ele vive bem? De jeito nenhum. Sinceramente, se aposentar, eu mesmo, se eu aposentar, eu vou ter que mexer com alguma coisa. Vive mal, come mal. Porque só o salário não dá. Porque eu vejo o comentário, a maioria ganha um salário que não dá para sobreviver. E como que ele tem que fazer para mudar isso? Aí teria que mudar tudo, o governo, tudo. Bora conversar mais sobre isso com a Solange? É com você, Sol. Tá. Luquinha, essa infelizmente é a realidade dos aposentados que tanto contribuíram para o Brasil, né? Será que a gente consegue mudar alguma coisa? Vamos conferir, dia do seu direito. A gente sempre sabe que quando entra um ano novo, vem coisa nova no nosso bolso e geralmente mexem com o nosso bolso. Será que vão mexer com a aposentadoria também? Será que você consegue aumentar o benefício que você já recebe? Ele todo mês está aqui para te orientar, Dr. Carlos Gouveia, professor e advogado. Obrigada, viu, Carlos? Prazer. Você viu como se reclama da aposentadoria? Ué, Solange, paciência, né?
É o Brasil. Eu não entendo, é Brasil. Eu não entendo por que algumas categorias aposentam integral e o povo que trabalha então, não. Hoje, em regra, a grande maioria da população, inclusive os servidores públicos, não aposentam mais integral. E os políticos? Nem político. Em regra, ninguém aposenta mais integral. Tem algumas categorias que ainda podem ter essa possibilidade, como magistrados, membros do Ministério Público, etc. Mas a grande massa aposenta com base num salário determinado. Esse salário determinado hoje o teto máximo é 3.916,20. O que é ridículo. Então, se ele ganha mais que isso, se ele ganha mais que isso, tá? Ele pode fazer o seguinte, ele contribui até 3.916 aqui para o INSS e vai para uma previdência complementar. É a saída hoje, não existe outra mágica. Se ele quer ganhar mais que isso... Tem que complementar. Não tem jeito. Infelizmente, né? Bom, vamos lá que está cheio de gente já, doutor Carlos, muito boa tarde. Alô? Alô? Quem fala com a gente? É Dalva. Tudo bom, Dalva? Tudo bem. Diga lá, minha linda. Então, é o seguinte, o meu marido aposentou há mais de 10 anos, com 70% sobre o salário só, ele é metalúrgico. Eu queria saber se ele tem direito a aumentar a aposentadoria dele, porque esses mais de 10 anos que ele continua pagando, defasou bastante o salário dele. Ok. Alguma pergunta, doutor? Na verdade, o que ela está falando é a questão, provavelmente, da desaposentação, né, que a gente já falou há vários anos aqui, vem falando há vários anos. Em regra, ele tem sim a possibilidade. O que ele vai fazer? Ele vai desaposentar. Para com a aposentadoria que Para com a aposentadoria, não. É que tem um problema técnico aí, todo mundo está me perguntando isso. Doutor, se eu desaposentar, eu vou ficar sem receber? Não. Ele vai fazer um pedido conjunto para o Poder Judiciário. Assim, ó, Poder Judiciário, eu quero que você me desaposente e me reaposente imediatamente, contando com essas novas contribuições que eu fiz ao longo desses 10 anos. Que um não seja feito sem o outro. Então, o Poder Judiciário só pode desaposentar se for reaposentar ele imediatamente. Então, ele não fica nem um dia sem benefício. Entendi. E aumenta o benefício que ele recebe. Aí, contando esses 10 anos a mais, provavelmente ele vai aumentar. A única forma de saber exatamente, Solange, é fazendo o cálculo. Por quê? Porque pode ser que esses últimos 10 anos ele esteja pagando pelo mínimo. E o que gerou o benefício lá atrás, ele pagou mais alto. Então pode ser que reveja para menos. Caia, opa! Então, por isso... A desaposentação nem sempre beneficia, ela pode prejudicar. Entendi. Então é bom, antes de mais nada, fazer uma avaliação, um cálculo, né? Tem que fazer o cálculo previdenciário. Então, a melhor saída é fazer o cálculo previdenciário. E aí a gente sempre fala, né? Procura a Defensoria Pública da União, procura a OAB, procura as faculdades de Direito, procura um especialista em Direito Previdenciário. Tem que ser especialista, porque se não for especialista, não vai saber fazer o cálculo. Eu sempre digo que até Einstein se revira no túmulo quando a gente fala de aposentadoria nesse país, né? Então não faça nada sozinha, viu, minha linda? Bom, o doutor Carlos continua aqui, graças a Deus, para variar, muita participação, mas a gente faz uma paradinha para conferir as notícias da redação. A gente noticiou ontem o julgamento do goleiro Bruno e outros réus acusados pelo desaparecimento e morte de Elisa Samúdio foi retomado nesta manhã em Contagem, em Minas Gerais. Ontem, na primeira audiência, o advogado de um dos acusados simplesmente abandonou o plenário. Dá uma olhadinha. Os réus Bruno, Macarrão e Bola foram mantidos em celas separadas no fórum. A ex-namorada de Bruno, Fernanda Castro, e a ex-mulher dele, Daiane Rodrigues, que estão em liberdade e não são obrigadas a vir, decidiram participar do júri. Logo no início do julgamento, houve um confronto entre a juíza Marixa Rodrigues e os advogados dos réus. A juíza concedeu 20 minutos para as alegações preliminares. Eles consideraram pouco tempo. O advogado de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, não concordou e abandonou os julgamentos. Manobra quem faz é exército. A defesa utiliza de predicados legais. A justiça ofereceu 2 defensores públicos para a Bola, mas o réu recusou e o julgamento será separado dos outros réus. Quem também saiu do plenário foi Macarrão. Depois de alegar que não se sentia bem, foi autorizado a voltar para o presídio. Só às 4h20 da tarde, os jurados foram definidos. 6 mulheres e 1 homem vão definir o futuro dos 4 réus, acusados pelo desaparecimento e morte de Elisa Samúdio.
Era o auge da carreira do goleiro Bruno, capitão do Flamengo, que seria campeão brasileiro em 2009. Ele sonhava com a seleção. Foi quando Elisa Samúdio apareceu grávida, dizendo que o filho era de Bruno, exigindo reconhecimento de paternidade e pagamento de pensão. Em outubro daquele ano, Elisa registrou queixa numa delegacia do Rio de Janeiro, dizendo que sofreu ameaças de Bruno e que foi obrigada a tomar medicamentos abortivos. Em junho de 2010, com o bebê, Elisa é atraída por Macarrão, que prometeu levá-la até Bruno. Ela leva coronhadas do primo do jogador, menor de idade na época. Tempos depois, a perícia confirmou que o sangue encontrado é de Elisa. A ex-amante de Bruno foi levada para o sítio do jogador, perto de Belo Horizonte. Sérgio Rosa Salles, outro primo de Bruno, revelou detalhes sobre o cativeiro durante uma reconstituição. O assassinato teria acontecido no dia 10 de junho, na casa de Marcos Aparecido dos Santos. O Bola, Bruno e Macarrão foram presos no Rio de Janeiro em setembro de 2010. Eles respondem por homicídio, sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver. Daiane Rodrigues é acusada de sequestro e cárcere privado do filho de Elisa. Fernanda Castro é julgada pelo sequestro e cárcere privado de Elisa e de seu filho. Eita nós, hein, senhor Bruno? Já no segundo dia de julgamento, Bruno pediu destituição do seu advogado, Rui Pimenta. Ele alegou que não se sente seguro com ele. Dessa forma, o seu advogado passa a ser apenas Francisco Simin, que defende também Daiane, sua ex-mulher. Agora, Macarrão, passa mal no dia, exatamente no dia do julgamento? Ah, me poupe, me ajuda aí, como diz o Datena. Uma auxiliar de enfermagem morreu. Doutor Carlos, presta atenção nisso. Morreu dentro do hospital particular em que trabalhava na Grande São Paulo. Segundo o relato de amigas, os médicos se recusaram a atendê-la porque ela simplesmente não tinha convênio médico. A reportagem de Henri Caran. Os primeiros sintomas começaram a aparecer alguns dias antes e foram se agravando. A auxiliar de enfermagem Natália Reis dos Santos, de 24 anos, chegou ao hospital para trabalhar se queixando de tontura e falta de ar na manhã da última quinta-feira. Segundo esta amiga, ela recebeu o primeiro atendimento, fez alguns exames, mas não permaneceu internada, porque apesar de ser funcionária, não tinha convênio médico. A médica pegou, olhou para mim e falou assim, olha, a Nath não está bem, o caso dela é gravíssimo e você vai ter que levar ela para o SUS. Quando se preparava para deixar o hospital em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, Natália passou mal outra vez. Levaram ela lá para dentro, a gente ficou lá esperando naquela agonia. Falavam nada pra gente. A auxiliar de enfermagem foi vítima de uma embolia cardíaca. Os médicos tentaram reanimá-la por mais de 1 hora, sem sucesso. Em nota, a direção do Hospital Santana disse que prestou todo o atendimento necessário e que em nenhum momento cogitou a possibilidade de transferir a paciente de hospital. A versão é contestada pelas amigas que foram chamadas por Natália para levá-la a um hospital público. Se era grave, ela devia estar internada, não importasse dinheiro, o que for. Agora, por causa que ela não tinha convênio, ela estava lá embaixo. Então, ela estava esperando ela morrer, sem socorrer ela. Eu acho que não é certo. Sempre os hospitais tiram o corpo fora, sempre. Isso tem que ser investigado, porque isso é crime, né, doutor Carlos? Não prestar o atendimento, se for né? Desse jeito que foi comentado, sim. Sim, exatamente. Bom, a gente faz uma paradinha, primeira paradinha para mandar aquele beijo, já já a gente volta para falar sobre aposentadoria. Um abraço e um beijo a todos os amigos aí.